Mas o sul do Brasil não sofre apenas com tempestades violentas. O desequilíbrio do clima expõe a região a outros eventos climáticos extremos. Desde 2004, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sofrem com a falta de chuvas. A água está sendo racionada. Em 2006, a seca foi tão forte que atingiu até a maior queda d'água do Brasil, as Cataratas do Iguaçu. O nível de água é o mais baixo em 20 anos. O interior do Rio Grande do Sul enfrenta o mesmo problema há 3 anos. A cada ano, as secas só pioram. Produtores rurais foram arruinados. E aí, como nessa época agora não choveu, então é por isso que nós não temos, né? Não temos colheita. Então, ainda o que a gente tem é um pouco de leite, mas as vacas diminuíram muito. Por falta também, né, de chuva, que não deixa, não temos nem grama para as vacas, que dirá outro pasto, né? Não temos praticamente mais comida para os animais. Se a gente observa o comportamento do sul do Brasil nos últimos anos, a gente tem observado que os extremos estão aumentando. Períodos de muita chuva em curto espaço de tempo, períodos de muita seca em espaço de tempo curto e de temperaturas altas e baixas nos mesmos meses. A ponto de 2004, tivemos 6 meses com temperatura anormalmente frias, 1 grau, 2,5 graus abaixo da média mensal, isso é muita coisa, com mais 6 meses com temperaturas até 3,5 graus acima da média mensal. Portanto, são 6 meses em completo desequilíbrio. Entre 2004 e 2006, Santa Catarina acumulou prejuízos de R$1,5 bilhão na lavoura. Já no Rio Grande do Sul, as perdas foram de 3 bilhões. Perdeu tudo? Perdeu tudo? Perdi tudo. Perdi tudo que plantei, o investimento que eu fiz, só tive prejuízo. Porque na época que precisava d'água, não veio. Eu vi todas as secas que passou. Agora, braba que nem essa aqui, não. Para os pesquisadores, não há mais dúvidas sobre o que está acontecendo. Hoje em dia, eu já não digo que é um alerta ou um diferencial esses eventos extremos. Eles já não são mais raros. Eles já estão virando eventos rotineiros e cotidianos. Só em ter te dito isso, eu já estou afirmando que houve mudança climática no Rio Grande do Sul. Simples, sem nenhum recurso extra para inventar ou manipular alguma coisa. Simplesmente observando os dados registrados por mais de 30 estações nos últimos 50, 60 anos no sul do Brasil. Está sendo muito duro, né? A gente tem dificuldade até de falar disso, assim, sabe? Porque a gente conhece comunidades em que as pessoas vão ter dificuldade de se alimentar, né? Porque realmente não vão conseguir produzir o necessário para o consumo, né, da família em casa. E o sul do Brasil é tido como celeiro agrícola do Brasil. Se a gente olha os dados dos últimos anos, e principalmente de 2003 para 2005, a gente vai ver que o PIB gaúcho encolheu, retrocedeu. O crescimento do Rio Grande do Sul é negativo, principalmente por prejuízos na agricultura. Não sei o que vai acontecer no futuro ainda. Se continuar assim, vamos ter que ir para a cidade, sei lá, mendigar um empregozinho. Você entende? Os filhos de agricultor que tem aqui estão todos abandonando o campo, já estão indo para a cidade, né? Por causa disso, que daí num ano seca, o outro ano mais seca ainda, eles desanimam e vão todos para a cidade, né? Tá ficando só o pessoal mais velho. E a hora que acabar os mais velhos, acabou o pessoal da lavoura, da agricultura. Isso aí é muito triste. Para quem nasceu e se criou no campo, assim, no meio rural, é muito triste. Você está vendo os bichos com fome, com sede, o gado na rua aí, procurando água suja. É muito difícil. A gente aguenta porque é daqui, né? É enraizado. Mas é difícil. O pequeno sempre vai levar pior nisso aí. Então está muito crítico nessa situação. E isso é urgente.
porque são alguns milhões de reais investidos na preparação, plantio, cuidados e colheita, né? E a população inteira, o Brasil inteiro, precisa de alimentos. E alimentos bons e alimentos baratos. E o quadro de mudanças climáticas nos traz alimentos ruins e caros. Porque eu tenho mais pragas, eu tenho um amadurecimento antes do tempo e inversão, né, de condições climáticas para a alimentação. E isso vai repercutir em toda a cadeia econômica, né? Desde a compra do produto lá na feira, ou supermercado e assim por diante. Quer dizer, todo o custo de vida encarece, e num país como o nosso, em que a gente ainda luta contra a fome, contra a pobreza, contra a miséria, a desigualdade social de baixa renda, principalmente, isso realmente é impactante, porque a gente reconhece o Brasil como um país de farta alimentação e barata. Só que, se esse quadro permanecer, ela não vai ser mais tão farta, e não será também tão barata. Mais seca, mais tempestades, mais miséria. A população do sul do Brasil vem enfrentando sinais claros das mudanças climáticas, mas ela não está sozinha. Teve um tempo que a temperatura aqui era mais ou menos na base de 25, 30, por ali assim, né? Hoje chega até 40, nas épocas que não está chovendo, né? O calor muito grande. O Nordeste é palco de sérios problemas ambientais. A destruição da caatinga pela agricultura, pecuária, produção de lenha e mineração já está criando problemas graves para o meio ambiente. Em todo o planeta, a degradação dos solos, da água e a perda da vegetação nativa provocam graves problemas ambientais. Com isso, regiões de baixa umidade já começam a virar deserto, onde nada mais se produz e a própria sobrevivência do homem se torna inviável. Esses problemas são agravados pelas mudanças climáticas, que intensificam o avanço da desertificação. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável. Hoje essas regiões já são marginalmente caatinga, a precipitação na faixa de 400 a 600 milímetros anuais. Com uma diminuição da precipitação, essas regiões podem tranquilamente se tornarem semidesertos, com vegetação muito diferente da vegetação de caatinga. Eu cheguei nessa terra em 67, não só aqui mesmo onde eu moro hoje, mas aqui vizinho, daqui para Trindade, daqui para Oricuri, aqui em direção de Santa Filomena. A gente via muita vegetação boa, muitas áreas cobertas. Se eu dormisse naquele tempo, viesse acordar hoje para abrir os olhos, mandar olhar para a natureza de novo, eu era capaz de me assustar. Estava perdido, porque a coisa está diferente demais, né? Com as mudanças climáticas e o aquecimento da temperatura da Terra, a tendência é que a pluviosidade e a umidade dessa região aqui diminuam. Então esse processo de desertificação, de degradação dos solos, de perda dos recursos hídricos, ele vai se agravando mais e mais para áreas muito mais amplas. A falta d'água faz parte da dura realidade nordestina. Muitas famílias que vivem no sertão gastam horas e horas do dia buscando água, o elemento mais básico e fundamental para a sobrevivência. Infelizmente, as mudanças climáticas poderão agravar essa triste rotina e a água poderá ser um recurso cada vez mais raro em muitas partes do semiárido brasileiro. Do ponto de vista social, a região que é mais vulnerável é o Nordeste, especialmente o semiárido, ou seja, o interior do Nordeste. Não a Fortaleza, João Pessoa, não, senão no interior mesmo.
que unas regiones más pobres. Y algunos estudios desenvolvidos muestran que realmente esa área, a população é muito vulnerável, que poderia trazer consequências graves, maior evaporação, o que é um regime semiárido, ou seja, chove em uma parte do ano e seca no outro, com cenários mais quentes passaria a ser um regime árido, que já não chove. Ah, foi um ano difícil. Eu tinha uma criancinha, a bichinha chorava para beber água, aí meu cunhado morava mais eu, aí ficou chorando para tomar água, e ele pedindo o carro já tinha passado 2 vezes, não tinha deixado. Aí foi, eu só levou aí com enxada pro meio da rodagem para ver se pegava uma lata d'água para dar água ao menino. Aqui na região do semiárido brasileiro vivem cerca de 31 milhões de pessoas. Pessoas que estão constantemente passando por processos de falta de água. Em grandes áreas existe um déficit de água bastante grave, bastante considerável. E com o aquecimento global, o que tende a acontecer é que a situação se torne crítica. O aquecimento global não afeta só o clima, mas também a biodiversidade. Estudos mostram que o mundo pode perder mais de 1 milhão de espécies, inclusive grandes mamíferos. No Brasil, 40% das espécies que vivem no Cerrado podem desaparecer com o aumento da temperatura. Pesquisas recentes em todo o mundo apontam que as mudanças climáticas irão afetar todos os seres vivos da Terra. Todos os países têm alguma vulnerabilidade ou várias vulnerabilidades às mudanças climáticas. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora.